Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Beleza, vamos falar então das Série A e B aqui do Brasileiro. B e A. Vamos começar da B e A. O jogo que acabou agora foi Ituano e Grêmio, 1-1. O Erasmo abriu um sorriso depois desse jogo, rapaz. Antes de começar o programa, eu tava falando com ele aqui. Aí eu falei, o Grêmio tava ganhando de 1-0, o Ituano ele empatou. Ele, ufa! Ituano empatou. E por que ufa? Vou falar pra vocês a classificação. Cruzeiro lidera com 16. Olha só. O Sport é o vice-líder com 14. O Bahia é o terceiro colocado com 13. E agora? O Vasco da Gama no G4 é o quarto com 13 também. Podia acabar o campeonato logo, né, Heraldo? Tá bom. Acaba com esse campeonato, igual o prédio. Acaba, esse campeonato tem que acabar. 7 jogos do campeonato tem que acabar. O quinto é o Novo Horizontino com 12. O Grêmio é o sexto com 11. Pô, tá disputado lá em cima, hein? Sim. O sétimo é o Ituano com 9. O Criciúma é o oitavo com 9. O Operário é o nono com 9. Chapecoense é o 10º com 9. Sampaio Correia é o 11º com 8. A Ponte Preta é o 12º com 8. O Londrina é o 13º com 8. Brusque é o 14º com 7. O Náutico é o 15º com 7, Vila Nova é o 16º com 7, Guarani é o 17º com 7, dentro da zona de rebaixamento, CSE é o 18º com 7, então aí já são 5 clubes com 7 pontos. A Tombense, 19ª com 6, e o CRB é o Lanterna com 4 pontos. E aí a Perdeu o técnico. Quem? Cabo caiu. O Cabo, missão do Cabo, rodou. Você já passou por isso, né, Rádio? O Cabo caía aí também no... lá em São Januário, aqui não, lá em São Januário, é no Vasco, exatamente, né? Ponte Preta perdeu pro Novo Horizontino de 1-0, Chapecoense perdeu pro Sport em casa, fora de casa. Chapecoense em casa perdeu pro Sport de 1-0, assim como a Ponte em casa perdeu pro Novo Horizontino de 1-0. Criciúma 3-0 no CRB, aí o Cabo não resistiu. O Londrina 2-1 no Brusque, Tombense 1, Guarani 1, Sampaio Correia 2, Vila Nova 0, CSA 0, Cooperário 0, com 1 a mais ainda o CSA ainda não conseguiu ganhar do Operário. Deixa eu voltar aqui que a tela... Ixi. Volta a tela. A classificação tá continuando... já voltei aqui, não tava conseguindo voltar. O Náutico em casa perdeu pro Cruzeiro de 1-0, né? Segue o líder. O Vasco do Bahia e o Ituano 1-1. E esse Vasco e Bahia, Erasmo? Que festa, hein, da torcida do Vasco também, hein? Sensacional, né? A torcida... Cara, como é que... Não dá tem que ser estudado a torcida, porque o time, uma crise tremenda, uma confusão lá, que sai, Ricardo não sai. Mas a torcida, todo jogo, a torcida vai comprando e chega, incentiva e canta. Então, assim, o clima em São Januário foi propício, né, para o time chegar em cima embalado, TV aberta e tal. E o Vasco, assim, teve dificuldades com o Bahia. O Bahia é uma equipe muito bem, assim, uma equipe bem... A equipe humilde, uma equipe de Série B, mas muito bem arrumada, né, que soube fazer seu jogo. O Vasco, acho que a única bola que foi pro gol mesmo, entrou e conseguiu se garantir. A defesa do Vasco consegue garantir agora, né? Porque antigamente não, era sempre que tomava gol, agora não. O Vasco consegue vencer uns jogos aí de 1-0, tá chegando aí, cara. O Vasco, eu ia falar sobre essas estatísticas aqui, mas primeiro só um detalhe, eu fico preocupado com aquela estátua ali do Dinamite, rapaz. Rapaz, se acertar um chute do gol naquela estátua de Dinamite, acho que derruba. Foram 106 km por hora, se eu não me engano. Chute do Figueiredo, rapaz. Rapaz, que pancada. As estatísticas mostram aqui, o Vasco deu 8 chutes, um só na direção do gol e caixa, gol. O Bahia deu 21 chutes, cara. 4 na direção do gol e nenhum, né, entrou aí, como Erasmo bem disse. E o goleiro do Bahia ainda ficou de graça lá, né? O Danilo Fernandes falou que o Bahia... chutou pra caramba, o Vasco nem chutou uma vez e fez o gol. Ué, suficiente, né? Tá reclamando?
O Danilo Fernandes ficou assim, pô, esse pessoal tá festejando o quê? Eles só venceram o líder. E que até então o Bahia era o líder, né? Ele não estava entendendo o motivo da festa, né? Ele fez uma festa tremenda, os jogadores extravasaram. Assim, é uma pressão muito grande dentro do Vasco. Os jogadores, cara, que vence, né? Eles têm que extravasar mesmo, né, cara? Porque tá feia a coisa. Agora, aí nessa o Danilo Fernandes poderia ter ficado quieto, né? A única bola que foi pro gol ele não conseguiu defender, né? Reclamou que só foi um chute pro gol e o único que o cara não pegou. E não pegou. Uma pancada. Carlos Henrique, o Vasco conseguiu chegar a se firmar no G4, né? Com esse empate do Ituano com o Grêmio. 1-0. O importante na Série B é vencer, é pontuar. A gente eu cobrava, né? Sendo específico aqui, o Vasco antigamente, principalmente no Cabo, na época do Marcelo Cabo, tinha que jogar melhor e não sei o quê. Mas o importante na Série B é porque eu não entendo de Série B, Carlos. Desculpa, é porque eu nunca frequentei. Mas, também não entendo, não. Mas o importante é vencer. O único chute que foi pro gol entrou e o Vasco se firmou no G4 lá na cola do Bahia, hein? A Série B é um campeonato difícil, mas também é um campeonato generoso, porque você não precisa chegar em primeiro, você pode chegar em quarto. Se chegar em quarto, chegar em primeiro é a mesma coisa. Ninguém quer título da Série B, o cara quer a vaga. Exatamente. É diferente. Tem que comemorar a vaga. Então o cara tem que trabalhar para chegar pelo menos em quarto, né? Tem 38 jogos aí para poder fazer pontos o suficiente para chegar em quarto. Então, se conseguir isso, é o que interessa. Se vai ganhar, se não vai ganhar, pouco importa, né? Então, os times, principalmente os ditos grandes, né? Vasco, Cruzeiro, Grêmio, até o Bahia, vamos considerar o Bahia também como um time grande, esses times têm que pontuar, tem que usar a força que tem do seu torcedor e fazer ponto, não pode perder ponto em casa. Só chutou uma bola no gol. Cara, ciência, é o que tem, entrou, é o que vale, né? E segue o jogo. O importante é isso, não adianta ficar em crise, não adianta vaiar, não adianta pressionar o treinador, não vai resolver, cara. O Vasco tem um time bom? Não tem. É um time relativamente fraco, né? Mas tem que fazer os pontos. Se está fazendo os pontos, é o que importa, né? Vamos ver o que vai acontecer lá no final. Mas agora não adianta protestar, não adianta cercar o cara no aeroporto, não vai resolver o problema, né? Não vai resolver. Vai resolver apoiar, vai lá e apoia. Se der ruim, vai. É o que o torcedor tem que fazer. E é assim que vai acontecendo. Você acha que a torcida entende dessa forma? Ou a torcida quer um futebol mais vistoso? Porque o Vasco ganhou, assim, o único chute que foi no gol foi de uma bola, né, praticamente bola parada. Foi rolada a bola para ele, né? Foi a falta, mas rolaram a bola e ele chutou. E, assim, o único chute no gol é esse. Se não tivesse essa falta aí, né, ia ser preocupante. E você entende o quê? Como que a torcida vê essa situação do Vasco no momento? Está satisfeita do jeito que está? O importante é estar lá em cima no G4 ou espera alguma coisa a mais do time? Como torcedor e como analista do Vasco aí, como que você vê? Cara, a torcida do Vasco é mal acostumada, quer um time melhor, quer jogadores melhores, exige, né, que o time tenha uma ideia de jogo que não tem, né? O time do Vasco é muito pobre de ideias, né? No meio de campo ali não tem praticamente meia que construa o jogo. Então a torcida do Vasco quer ganhar, mas quer ganhar com o time convencendo. Ela não está acostumada com esse jogo aí feio que ganha, mas ainda ela festejou, mas se exige uma pressão ainda por uma melhor apresentação da equipe. Tá? Então ainda continua essa pressão e a torcida se engana que quando chegar em julho, já com a SAF, que vai ter grandes reforços. Eu acho que não. Eu acho que nessa filosofia da 777, a filosofia da 777 é muito parecida com a do Bragantino, né? Vai se investir em jogadores novos, não vai se investir em medalhões não, como está fazendo o Textor, trazendo jogadores, né, de um nível bem melhor, jogadores mais maduros, para fazer o time subir logo. Não pelo que eu entendo, nessa filosofia da 777, olhando para outros clubes, não é essa filosofia. Então, vai sofrer com esse time aí, vai chegar julho, vai trazer, de repente, algumas contratações pontuais, mas não vai ser esse jogador que se espera, que vai desequilibrar, vai continuar sofrendo desse mesmo jeito aí. Então vamos lá, Novo Horizontino Esporte, Carlos Henrique, para você, seu palpite aí. 2-1 Novo Horizontino.
Erasmo, Novo Horizontino Esporte. Rapaz, vai ser uma briga forte, né? Porque o Novo Horizontino é o quinto, com 12. O Sport tem 14. Olha só, é o segundo colocado. Jogo difícil. 1-1. Com regulamento, né? Começou ele. Eu vou de 2-1 Novo Horizontino também. CRB contra Londrina, Erasmo. CRB na draga lá embaixo contra o Londrina. O CRB ganha. Vai ter treinador novo aí, pelo menos já mudou aí, vai ser diferente. 1-0 CRB. E aí, Carlos? A torcida do CRB deve estar bem feliz, né? Porque ano passado reclamava do treinador com o time lá em cima, agora o time está lá embaixo, né? No rabo da tabela, então ele deve estar bem contente. Então, em homenagem ao torcedor do CRB, 2-0 CRB. 1-0 Londrina. Grêmio e Criciúma, Carlos. Grêmio e Criciúma. O Grêmio em casa tem que ganhar, né? Tem jeito. 2-1 Grêmio. E aí, Erasmo? Esse time do Criciúma, rapaz, cismou que joga bola, rapaz. Cismou que joga bola. Mas o Grêmio não perde, não pode dar pra perder em casa não, né? É Grêmio. 2-1 Grêmio. Grêmio e Criciúma já foi final de Copa do Brasil. Rapaz, caramba, que final. Foi quando o Filipão apareceu pro mundo. Apareceu, exatamente, Criciúma 2-1 Grêmio. Era o Luxemburgo, não? Era o Filipão. Não, Filipão não era o Filipão, o técnico do Criciúma? Exatamente, é isso mesmo. Era ele, sim. Eu acho que Grêmio e Criciúma, que o Grêmio vence também esse jogo. O artilheiro Diego Souza, 3-1 Grêmio. Vila Nova e Chapecoense, Erasmo. Olha o Vila Nova aí, com Chapecoense. Vila Nova, cara, tá precisando ganhar mais partidinha aí, Vila Nova. 2-1 Vila. E aí, Carlos? 1-1. 0-0. Grande Eduardo Rubim. Náutico e CSA, Carlos Henrique. Náutico e CSA, rapaz. O Náutico deu mole pro Cruzeiro, tem que recuperar esses pontinhos aí. Todo mundo com 7 3-2 Náutico. Todo mundo com 7. 15º Náutico com 7. O CSA 18º com 7. 3-2 Náutico. Briga feia, Erasmo. E aí, Náutico e CSA? Rapaz, muito feio. 2-1 Náutico. 1-1. E Erasmo, Guarani e Vasco da Gama. Brinco de Ouro. Guarani. O jogo não é brinco de ouro, não, porque o brinco de ouro tá com problema de gramado. Eles estão trocando o gramado. Vai ser lá no Amazonas. Jogo em casa, joga em casa. A torcida lá é Vasco direto, né? E, cara, olha só, até essa rodada aí, fechou essa rodada com das 46 vitórias que aconteceram no campeonato, todas as vitórias do campeonato foram 46. 22 foram por 1-0. Caramba. Metade dos jogos foram por 1-0, né? Para não sair das estatísticas, 1-0 Vascão. Rapaz, o gramado bom, não sei se vai favorecer o Vasco não, hein, o Carlos Henrique. É a Arena da Amazônia, gramado bom, Guarani e Vasco. Como é que eu não entendo, rapaz? O torneio desse, o Guarani entrega de bandeja pro Vasco, né? Tanto do estado de São Paulo. Caraca, porque ele vai levar para onde o Vasco tem mais torcida. Mas o Carlos, eu estava até vendo um comentário disso. Em qualquer cidade, o Vasco vai ser maioria, exceto lá em Campinas. Pedi até Ponte Preta emprestado, parceiro. Não, aí não. Pedia Ponte Preta emprestado, obviamente. Ou jogava ali numa cidade vizinha ali de Campinas. A outra possibilidade era Araraquara. Só que o cachê lá de Manaus sensibilizou o Guarani, não tá bom bem das pernas, né? Então, vamos ganhar um dinheirinho aí, né? Você ganhou o cachê, eu entendo a parte financeira, mas tecnicamente você favorece o adversário, né? Isso mesmo. Então, o Vasco vai jogar mais um jogo em casa, provavelmente. Sim. Dito isso, 1-0 Guarani.
Dito isso, acho que o Vasco não ganha do Guarani, não, cara. O Guarani não tá bem, não. Não, estamos invicto, ainda tem essa situação. O Amazonas vai ver um portentoso 0x0 entre Guarani e Vasco. O Guarani, o próximo jogo, depois do Vasco, é contra o Sampaio Correia. De repente tem alguma questão aí de logística. Pode ser também, no né? sábado, joga na quinta contra o Vasco e no sábado... Já fica por lá mesmo, né? Com o dinheiro no bolso. Brusque e Tombense, Carlos. Brusque e Tombense. Jesus amado. 0x0. Brusque 14º com a Tombense 19º. Só separa um ponto dos dois, Carlos Henrique. O Erasmo. 0x0. Erasmo? 2x0 Brusque. Eu vou no 0x0 também aqui. Vou agarrar esse 0x0. E o Bahia que vai enfrentar a Ponte Preta, o Erasmo. Bahia e Ponte. Bahia agora com sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, é uma fonte nova. 3x0 Bahia. Vai bater na macaca. 3x0 a Bahia. E aí, Carlos? 1x0 Bahia. 2x0 Bahia. Operário e Ituano, Carlos Henrique. Operário e Ituano. Deus amado. 1x1. Fala, Erasmo. Operário, 9º colocado. Operário, Ituano. Ituano é o 7º com 9 também. Cara, esse Ituano vai fazer uma graça, hein? 1x0 Ituano. Eu acho que o Ituano vai ganhar também. 2x0 Ituano, mesmo fora de casa. E o Cruzeiro, para fechar, o Erasmo Romão. Cruzeiro e Sampaio Correia, domingo, 11 da manhã. Domingo, 11 da manhã, segue líder. O Cruzeiro, cara, esse Cruzeiro tá numa fase fenomenal. A torcida vai invadir lá o Mineirão, cara. 2x0 Cruzeiro. E aí, seu Carlos, você gosta da Bolívia querida? E aí? Cruzeiro e... Eu sigo o relator. 2x0 Cruzeiro. Então, triplo 2x0 que eu também acho. Boleiros na Rede.